Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero trazer para vocês um tutorial sobre RAG com Supabase. Sei que muita gente vai se perguntar e pode falar, quem é mais antigo na área, falar RAG com Supabase, ainda utiliza esse método, alguns de vocês podem ter dúvidas e eu já quero deixar claro que sim, eu utilizo o RAG com Supabase em muitos projetos. Hoje a gente já vai ter o que lançou recentemente com o Gemini e outros métodos, mas RAG com Supabase é extremamente funcional, é gratuito, você consegue utilizar em projetos grandes de forma gratuita, é extremamente funcional. Em praticamente a maior parte dos meus projetos eu utilizo o RAG com Supabase, tá? Ele funciona muito bem, inclusive os meus agentes próprios das minhas empresas, das coisas que eu faço, eu utilizo o RAG com Supabase. Então, eu quero trazer para vocês aqui hoje como vocês podem utilizar o RAG com Supabase no N8N, como vocês fazerem ali aquele upload de dados ali de informações pro seu agente lá pro banco de dados Supabase e também como vocês vão utilizar isso e como ele é feito na verdade, né? Eu vou explicar para vocês também a teoria. Então, bora pro vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito, e também a curtir esse vídeo, porque também vai me ajudar. Então, agora sim, bora pro vídeo. Mas antes de mostrar o fluxo para você, eu quero te explicar como você deve utilizar e quando você deve utilizar o RAG, porque eu sei que é um assunto que muita gente tem dúvida e muita gente faz errado, seja pelas dúvidas que eu recebo ali no meu grupo gratuito, que inclusive o link está na descrição, ou dos meus alunos também, que é o quê? Quando colocar dentro do prompt e quando utilizar o RAG, ou até quando utilizar subagente. Esse daqui é um exemplo de que eu usei na minha aula lá no módulo de RAG, bem completo lá, o RAG aprofundado, mas aqui eu vou utilizar esse exemplo para exemplificar com vocês. Então vamos lá. É função do seu agente, ou seja, o que você precisa colocar ali é uma função? Se for uma função, você pode colocar dentro do seu agente ou do seu subagente, ou seja, é uma ordem. Por exemplo, quando acontecer isso, faça isso. Faça tal coisa, você deve ter essa informação. Então, se for uma ordem que você vai dar para o seu agente, você deve colocar dentro de um subagente ou dentro do seu agente principal. Por que subagente? Para você não lotar a janela de contexto do seu agente principal, porque você sabe que todas as LLMs elas possuem uma janela de contexto. Então, a gente utiliza subagentes, que foi uma atualização essencial, maravilhosa que o N8N lançou, para a gente não lotar a janela de contexto do nosso agente principal. Então, se for uma função, uma ordem que você vai dar para o seu agente, você pode colocar no seu agente principal ou no subagente, depende também, obviamente, da lógica ali. Mas, se for uma informação secundária sobre aquele negócio, sobre o seu cliente ou sobre a sua empresa, você deve colocar aquilo dali dentro de uma tabela RAG, tá? E não deve colocar no prompt. Por quê? Vou te dar um exemplo. Tabela de valores. Custos de procedimento, custos de tal coisa, tais produtos, tem produto no estoque, por exemplo, na loja de iPhone, para os produtos do estoque, você não vai ficar colocando aquilo ali dentro do prompt. Por quê? Porque todas as vezes que o seu agente rodar aquele prompt, ou seja, quando mandar uma mensagem, oi, olá, bom dia, boa tarde, aquele fluxo, aquele prompt vai rodar. Ele vai ler aquela janela de contexto daquele prompt, vai armazenar na memória e você vai aumentar a janela de contexto. Por exemplo, ter o valor de um produto que você vende é uma informação que o seu agente precisa ter 100% das execuções? Não, ele não precisa ter aquela informação 100% das execuções. E aí sim, agora aqui no nosso fluxo. Vamos lá. Esse fluxo aqui, ele serve para você recuperar informações, ou seja, buscar informações, pegar informações de uma tabela do Google Sheets e colocar dentro na Vector Store do Supabase. E também do Google Docs, tá? Esse nodezinho aqui do Google Drive, ele recupera informações de uma tabela Docs e insere ali dentro de uma tabela do Vector ali do Supabase. A mesma lógica, tá? E aqui eu quero dar uma informação importante, bem interessante sobre o nosso mercado. Você sabe qual foi a última vez que eu fiz esse fluxo aqui? Se eu sempre pedir agora para fazer esse fluxo aqui do zero, eu não sei fazer mesmo não vou lembrar, porque eu acho que deve ter pelo menos aí uns 6 meses a última vez que eu fiz esse fluxo. Eu fiz esse fluxo aqui 2 vezes. A primeira vez quando eu fiz para mim, que eu estava utilizando esse fluxo aqui de Supabase, aqui de Docs, de Vector, eu fiz a primeira vez quando eu estava fazendo para mim e a segunda vez quando eu estava ensinando para os meus alunos ali como fazer, que eu fiz do zero, lá no meu treinamento eu ensino do zero. Mas eu nunca mais fiz isso. Por quê? Porque quando a gente vai vender as implementações aqui para os clientes, a gente faz isso daqui, ó. A gente vem aqui, seleciona tudo, dá um Ctrl+C e Ctrl+V, ou seja, copia e cola. Então essa é a mágica do nosso negócio, a gente escala as coisas. É por isso que a gente utiliza também muito Edit Fields, para a gente não precisar ficar fazendo aquele trabalho manual todas as vezes, tá? Então essa é a importância. Eu só queria deixar esse adendo, porque não tenha vergonha de falar, eu não tenho vergonha de falar, eu não lembro como fazer isso daqui, porque eu não preciso ficar fazendo isso daqui. Eu dedico meu tempo para fazer outras coisas, há coisas que vão colocar mais dinheiro no meu bolso, tá? E vamos lá, como é que funciona esse fluxo? Primeiro node aqui, né, vou falar do Sheets. O que vai acontecer? Ele vai um node aqui do planilha, tá, do Google. Então, o que vai acontecer? Ele vai puxar as informações dessa planilha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, procedimento e valores.
Essa é a planilha aqui. Aqui são valores fictícios, tá? Foi um template que eu fiz de barbearia lá para meus alunos. Tem aula aqui no YouTube também sobre ele. É o mesmo lá da clínica, tá? A clínica médica. E aqui tem informações aqui sobre valores, tá? Então é um fluxo aqui, uma tabela aqui bem padrão na zona. E aí, quando a gente volta aqui no N8N, como é que funciona? Aqui eu vou procurar o nome da minha planilha, tá? Então é procedimentos e valores. Lembre-se de não utilizar espaço, aqui a gente não trabalha com espaço. Sempre utiliza underline ou traço, isso é lógica de programação, tá? E aqui ele vai perguntar qual que é a página, qual que é a lista. O que significa isso daqui? Por exemplo, nessa minha tabela aqui, eu só tenho uma página, tá vendo? Mas se eu tivesse aqui mais de uma página, ele me perguntaria qual página eu quero puxar, tá? Então, essa é a importância de você colocar aquilo dali, beleza? E aí, quando eu volto aqui para o N8N, como é que funciona aqui? Então, aqui é um nodezinho bem simples, tá? E aqui ele vai perguntar qual que é o trigger, ou seja, quando que deve ser disparado, acionado. Quando você atualizar uma coluna, quando você atualizar uma linha, quer dizer, quando atualizar uma linha. E você pode me perguntar, Caio, por que você não deixou o Sheets diretamente pegar informações aqui da minha tabela do Google Drive, do Node do Google Drive? Por quê? Esse Node do Google Drive ele tem um probleminha. O que eu notei nele aqui na prática? Às vezes, quando você atualiza uma linha aqui na tabela, você coloca aqui uma informação, apaga, coloca uma linha, não dispara o trigger aqui do nosso Google Drive. Esse trigger aqui não dispara. Ele não é tão sensível. Agora, esse Node aqui, esse trigger aqui do Google Sheets, ele é mais sensível do que o trigger do Google Drive. Ou seja, se eu atualizar uma linha, vai ser disparado ele e eu vou ter aquelas informações ali atualizadas. Então, meu agente sempre vai estar com informações atualizadas. Então, eu prefiro, quando eu vou trabalhar com planilhas, eu utilizo o Node do Google Sheets. E quando eu vou trabalhar com um Docs, eu vou utilizar o Node do Google Drive, tá? E aqui, em segundo ponto, vamos lá. Vamos utilizar esse fluxo aqui na prática. Vou botar aqui para vocês, tá? Aqui eu vou ter um Edit Fields, onde eu vou puxar o File ID dele e eu vou puxar também o File Name. Por que eu vou precisar puxar essas informações? Porque se eu executar esse Node aqui, ó, vamos lá, ele trouxe aqui para mim as informações, tá vendo? Só que para mim ele traz somente as informações ali da linha. Ele trouxe para mim 13 linhas, tá vendo? Só que nenhuma dessas linhas aqui trazem para mim informações sobre a tabela. Ela não traz ali, por exemplo, o nome da tabela e o ID da tabela. Ele traz para mim ali somente as informações da tabela, os valores, que são ali limpeza de pele, tudo aquilo. Então eu não consigo buscar isso ali do meu trigger, então eu preciso inserir manualmente. Então qual que é o meu File ID? Eu volto aqui no meu... Nossa, tá muito... Nem vou falar a palavra, se quer ser cancelado, mas File ID. O ID ali, o File ID dele para buscar aqui. Então eu venho aqui em procedimentos, tá? Na minha tabela. Vou aqui na minha URL da tabela. Ó, tá vendo? Eu tô aqui na URL da minha tabela. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não vou conseguir dar um zoom. Mas repare que aqui dentro eu tenho um códigozão, olha só. Logo depois do D barra e antes aqui do final aqui do código, tá vendo que tem outras informações? Eu tenho aqui, ó, esse número aqui e todo junto aqui. Esse daqui é o meu File ID. Então eu vou copiar esse File ID aqui, volto lá no meu N8N e vou colocar o File ID aqui. Aqui eu vou ter um file name. Qual que é o nome dessa tabela? Eu vou colocar qualquer nome, tá? Isso daqui é só para a organização do nosso banco de vetores. Por quê? Para ele conseguir identificar de qual tabela, de qual documento é isso. Então você pode colocar qualquer nome. Eu recomendo que você coloque o mesmo nome do original do documento para você conseguir se organizar. Procedimentos e valores. Ok. Vou passar aqui para o próximo node. E o que ele vai fazer? Aqui eu vou ter um node de deletar essa linha, essa coluna. Por quê? Vamos supor que acontece o seguinte, isso vai acontecer, tá? Isso é normal. No meu caso, essa minha tabela de vetor aqui, esse banco de dados, ele está vazio, ele está nulo, não tem nenhuma informação. Só que vamos supor que eu faça o upload desse documento, tá? Ele foi para lá. Fiz uma atualização ali nessa tabela, coloquei novas informações. Eu não posso pegar essa tabela aqui, essas informações, e jogar no banco de dados de uma vez. Porque senão eu vou ter duas informações ali. Eu vou ter essa tabela duplicada no meu banco de dados. Então, o que esse Node aqui ele faz? Ele vai deletar essa coluna atual, essas informações atual da tabela, para colocar a nova. Então, você apaga a atual e vai inserir a nova. Então, esse Node aqui, nada mais, nada menos do que ele vai fazer é fazer isso. E aqui o filtro ele vai buscar um metadata, que é o File Like ID. Ou seja, ele vai buscar as informações ali no metadata que contenham todas as informações desse File ID. Então, todo documento ali, toda informação ali que tiver o metadata com esse File ID que eu estou entregando para ele, que está vindo do Node anterior, ele vai deletar da minha tabela. Para quê? Para quando eu inserir novamente as informações novas, ele não fique duplicado, não sobrescreva. Então, eu estou apagando a atual e para inserir a nova, tá? Depois disso, eu vou vir aqui, ó, deixa eu botar ele.
Aqui ele tem uma configuração importante, tá? Ele é always output, tá? Data. Por quê? Porque ele vai executar, eu preciso que ele prossiga, mesmo que ele seja o resultado nulo. Por quê? Porque, por exemplo, agora tá vazio, ele retornou para mim o resultado nulo. Porque ele não apagou nada, porque não existe nada. Não existe esse documento com esse file ID. Então ele tá com output data para always output data para ele sempre passar. Aqui que tá a mágica, tá? Aqui que eu vou fazer um download do arquivo. Então aqui é onde do Google Drive, um download do Google Drive, onde já está conectado ali, obviamente, minha conta do Google Cloud. E aí vai acontecer o quê? Aqui eu vou baixar o arquivo pelo meu ID. Então eu já estou entregando o ID lá do meu tratar dados. Eu já tenho o ID do documento. Então o que esse Node aqui ele vai fazer é o quê? Ele vai simplesmente baixar este arquivo aqui. E aqui eu vou ter, eu posso baixar ele em text, JPEG e CSV. O que serve isso daqui? Se for um arquivo do Google Docs, ele vai baixar em texto. Se for um arquivo do Google Drawings, ele vai baixar em JPEG. Se for um slide, ele vai baixar em PowerPoint. E se for um CSV, se for um Sheets, ele vai baixar em CSV. E aqui você pode escolher também os outros arquivos, tá? Ele vai retornar para mim aqui como data, que é o quê? Um arquivo binário. Ok, é isso que eu quero. Então eu vou pegar esse arquivo binário, venho aqui para o meu Node Extract from File, ou seja, eu vou pegar esse arquivo de binário e vou transferir ele para um arquivo. Pronto, eu transferi ele aqui para um texto completo aqui. Estão conseguindo ver? Então eu fiz exatamente isso, tá? E agora eu transferi ele para texto. Agora eu tenho aqui um Node do meu Supabase Vector Store. É muito simples a configuração dele, tá? Eu vou colocar o tamanho do embed, que é de 200. O que seria esse embed de 200? Esse embed de 200, isso aqui foi uma outra aula também que eu fiz. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse texto aqui original, vai dividir esse texto em chunks. Então aqui, por exemplo, eu tenho um texto grande aqui, tá vendo? Eu vou ter um texto grandão com várias informações. Ele vai quebrar esse texto porque é quebrar para agilizar processamento. Ao invés de colocar tudo de uma vez, isso aqui tem muito duplo sentido, eu estou tentando não falar com duplo sentido, mas já viu lá ele. Então, ao invés de enfiar essa trolha aqui de uma vez gigante, ele vai dividir essa trolha gigante aqui e vai colocar pedacinhos dela. Então, vai entrar mais fácil no banco de dados, tá? Lá ele. Então, é basicamente isso. E esse texto vai se transformar em embed, tá? E esse embed vai para dentro da sua Vector Store. E esse daqui é a numeração, é a posição serial ali que ele vai conter dentro do banco de dados. Então isso daqui foi uma aula ali bem complexa aqui que eu gravei para o meu treinamento, ali explicando como é que funciona o banco de dados com vetores, o processo de busca ali, etc. Mas voltando para a nossa aula aqui. Então, aqui vai ser o embedding, tá? E o match documents. Ok. Aqui eu vou utilizar um embed da OpenAI, você pode utilizar qualquer um. Eu utilizo da OpenAI porque eu tenho uma porrada de tokens ali gratuitos que eu recebo. Eu tenho aqui um documento, que é o default do Data Loader, que ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o File ID para incluir no metadata. Para quê? Para eu conseguir organizar isso dali dentro do meu banco de dados. Então aqui é por questões de organização. Então ele vai inserir no metadata o File ID e o File Name. Por quê? Porque esse File ID já vai ajudar, vai servir para a gente localizar esse documento e apagar quando a gente for lançar uma nova versão desse documento. E esse File Name aqui, né, que é o nome do arquivo, vai servir para o nosso agente de IA encontrar esse documento e buscar a informação que ele precisa. Então também é por organização, tá? Então, basicamente esse daqui é o fluxo. Aqui tem um text splitter, tá? Que ele vai fazer aqui o chunk overlap, chunk size é o tamanho dos chunks lá e overlap dos chunks, tá? Nem vou entrar muito nessa informação aqui. Se eu colocar esse fluxo aqui para reproduzir, olha o que vai acontecer. Se eu vim aqui no meu Supabase, repare que ele está vazio. Eu atualizei aqui, está vazio. Então agora eu volto lá e vou colocar esse fluxo aqui para rodar. O fluxo rodou. Vamos lá, ó, ele está procurando ali. Ele não vai encontrar nada, não apagou nada, pronto. Já salvou no banco de dados. É muito rápido, até porque é um documento pequeno. Mas normalmente é bem rápido mesmo. E aí eu volto no meu Supabase, vou atualizar aqui. E pronto, eu já tenho esse arquivo dentro do meu Supabase. Aqui eu vou ter as informações dele, o conteúdo. Aqui eu tenho o metadata que eu falei para vocês. E olha só que interessante. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó. E olha só que interessante. Aqui dentro eu vou ter, olha só, um File ID, tá vendo, de metadata. O File ID foram aquelas informações ali, é o ID do nosso documento, então que serve para localizar. E o File Name, que é o nome do documento. Então isso daqui vai ajudar na hora de eu localizar e apagar a versão atual para colocar a nova. E esse File Name aqui vai ajudar o meu agente a encontrar o arquivo que eu estou direcionando ele. Por exemplo, os valores dos procedimentos estão no documento procedimentos e valores. E aqui é o embed do documento, que é a posição dele ali no banco de dados ali, aqui na verdade são 10 dimensões, se não me engano. Não vou contar aqui agora não.
mas é basicamente isso. Então, o nosso fluxo funciona assim. E aqui do Google Drive é a mesma coisa, a única diferença é que aqui no Edit Fields eu não preciso colocar nenhuma informação. Aqui ele já está puxando automaticamente do meu Node anterior, porque quando eu puxo aqui do Node do Google Drive, eu já recebo por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Se eu puxo aqui no Node do Google Drive, ele já puxa para mim, ó, o file ID e o nome do arquivo, que são perguntas frequentes. Então, perguntas frequentes eu também coloco isso dentro do documento. Então, quando o meu agente recebe uma pergunta que ele não sabe, ele faz o seguinte, ele vai consultar dentro desse documento reg, vai ter essa informação e vai formular a resposta para o cliente. Então, aqui é simplesmente a mesma coisa, nem vou mostrar aqui, mas é exatamente a mesma coisa. E eu vou dar um brinde aqui para vocês, agora chegou a parte importante. Eu espero que você tenha entendido essa explicação, tá? Se você quer receber uma explicação mais avançada disso daqui, algo mais extenso, entender melhor o funcionamento de reg, desse fluxo aqui, entender como eu montei esse fluxo do zero aqui, o banco de dados lá, tudo, você entra no meu treinamento, o link tá aqui na descrição, é o comando IA, beleza? Se quiser contratar a gente também. Mas agora a informação importante. Eu vou disponibilizar esse template aqui para você de forma gratuita. Gratuito esse template aqui para você. Esse template ele vai estar disponível, assim como todos os meus outros templates, lá na descrição do meu grupo de treinamento, do meu grupo gratuito de networking. Então eu tenho um grupo de networking gratuito no WhatsApp, tem mais de 800 membros, eu sempre estou trocando ideia com a galera, ajudando também. E a galera se ajudando, é uma comunidade de networking, tá? Tem regra lá, tudo. É só você pedir para entrar no grupo, então tem que pedir aprovação, por quê? Porque ficava muita empresa ali, principalmente de bet chinesa, fazendo spam, enchendo o saco ali, então eu sempre recuso eles, então eu coloquei aprovação manual. Pede para entrar no meu grupo, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e o link desse template está lá no Drive, que está na descrição do grupo, tá? Então, é só você dar uma olhada. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha entendido ali a explicação, espero que tenha ficado claro para você. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu?